Distribuição desproporcional de lucros. Esse é o tema do vídeo de hoje. E para falar dele, por que falar dele, tivemos aí o questionamento do Danilo, que é contador de São Paulo e é do grupo do curso de Planejamento Tributário Estratégico para a Saúde. Ele coloca o seguinte: pessoal, boa tarde. Tenho uma dúvida a respeito das retiradas em clínicas médicas. Algumas clínicas, por exemplo, com 4 sócios, usam o critério de fazer as retiradas proporcional ao trabalho executado. Exemplo, 70% sobre as consultas. Só que quando se avalia a proporção dessas retiradas com as cotas sociais, temos uma diferença muito grande. Então ele pergunta, o que é convencional para as clínicas no tocante às retiradas e como fazer uma proteção jurídica adequada no tocante às cotas sociais dos sócios? Então essa é a pergunta do Danilo. E quanto a esse quesito, que é muito interessante, não é, a distribuição desproporcional sobre os lucros, nós temos que elencar alguns pontos. O primeiro ponto a esse respeito é que deve existir previsão no contrato social para podermos ter a desproporcionalidade dos lucros em relação às cotas. E em relação a essa cláusula no contrato social, nós temos que sempre levar em consideração que temos que ter qual é a unidade de medida para essa desproporcionalidade. Normalmente aqui no escritório nós colocamos que ela é desproporcional e relacionada ao trabalho executado por cada sócio. Dessa forma, independe a quantidade de cotas, mas sim a quantidade de horas, por exemplo, trabalhada por cada sócio no atendimento aos pacientes da clínica. Então, o primeiro ponto é a cláusula que prevê a desproporcionalidade e alinha qual é a ligação dessa desproporcionalidade. A segunda é que temos que ter sempre em consideração que para existir a distribuição de lucro, não só a distribuição de lucro desproporcional, mas a distribuição de lucro no conjunto completo, devemos ter as demonstrações contábeis fechadas, independente se eu estou falando de uma distribuição antecipada ou numa distribuição de lucros somente anual. Temos que ter a fonte que aponta qual é o lucro a ser distribuído e como ele foi distribuído. Então, a distribuição de lucro ela só pode existir se existir demonstração do resultado, balanço patrimonial, balancetes, etc. Ok? E a contabilização desse lucro que eu distribuo. Perfeito? Não deixe de levar isso em consideração. O terceiro ponto, então, ele está relacionado a um item que a Secretaria da Receita Federal entende que está linkado direto à distribuição de lucro, que é o Prolabore. Lembre-se que eu já fiz um vídeo aqui nesse canal, nessa página, em que eu comento sobre uma solução de consulta número 120, COSIT, de 2016, que traz não só o assunto de distribuição de lucro, mas a exigência da existência do Prolabore, segundo a Secretaria da Receita Federal. Então, independente do Prolabore ser fixo ou variável, para existir distribuição de lucro, a Secretaria da Receita Federal entende que só é válido o lucro distribuído acima do Prolabore estabelecido entre os sócios, ok? E o Prolabore tem que existir, nem que seja pelo mínimo. Isso acaba causando uma série de transtornos para algumas clínicas, porque se ela distribui desproporcionalmente as cotas, mas sim pelo trabalho efetuado, há médicos que em determinados meses não executam o trabalho na clínica, mas aí é um caso que cada um tem que se adaptar à realidade, vamos dizer assim, da prática de mercado. Então passamos pelo terceiro ponto e aí vem o quarto ponto em relação a esse assunto. Quando nós vamos distribuir o lucro, tem que existir uma previsão do porquê esse lucro vai ser distribuído em relação à autorização dos sócios. Então o lucro só pode ser distribuído com prévia autorização dos sócios os quais autorizam que seja feito da forma que ficar determinado. Aqui no escritório, nós indicamos que as clínicas, consultórios, empresas demais de outros setores façam isso e reconheçam firma desse documento no cartório para que depois não venha problemas. Okay? Então falamos dos 4 quesitos fundamentais para que haja a distribuição de lucro, seja ela desproporcional às cotas ou não. Perfeito?
E temos aí uma curiosidade interessante, rapidamente, que eu vou comentar quando se fala de assuntos de lucro, distribuição de lucro, que é o que está contido na solução de consulta 120 em relação à periodicidade dos pagamentos. Lá a Receita Federal entendeu que a periodicidade do recolhimento do INSS é que também está ligada ao Prolabore, e por isso cabe nesse assunto. Eles citam que os assalariados, por lei, recebem o seu salário mensal, por isso tem que ter o recolhimento do INSS mensal. Entretanto, como os sócios são contribuintes individuais e não existe a obrigatoriedade dos contribuintes individuais terem o recolhimento mensal, logo, em tese, não se teria a obrigatoriedade do Prolabore mensal. Mas eu acho isso um escorregão a empresa que vai distribuir lucros não ter pago o Prolabore, já que a Receita entende que tem que existir. Mas é um fato curioso. Perfeito? Então não existe uma data específica para pagamento de Prolabore. E por fim, essa discussão nos traz um item bastante interessante, em termos só técnicos, né? Que é o fato da distribuição de lucro e do Prolabore não ser uma discussão da existência da obrigatoriedade ou não, mas sim uma discussão de periodicidade e montante. Quando distribuir e por que valor distribuir? Quando pagar Prolabore e por que pagar Prolabore? Só uma curiosidade, ok? Então espero que você tenha gostado desse assunto de distribuição desproporcional de lucro. E se gostou, curte o vídeo e agradeço que compartilhe e principalmente comente. É isso que faz a gente produzir cada vez mais material. E se tem interesse no assunto, não esqueça do curso de Planejamento Estratégico Tributário para a área de saúde, principalmente medicina. Já somos mais de 100. Um grande abraço e até a próxima.